O silêncio em uma câmara de vácuo não é apenas a ausência de som, é a ausência de qualquer meio que suporte a existência da vida como a conhecemos. Quando imaginamos humanos em trânsito pelo espaço profundo, raramente focamos na fragilidade mecânica necessária para manter o oxigênio circulando ou na degradação silenciosa dos sistemas que filtram o que respiramos. A sobrevivência fora da Terra não depende apenas de foguetes potentes ou de naves com desígnios futuristas. Ela depende inteiramente da integridade de um ecossistema fechado que, a qualquer momento, pode falhar por motivos microscópicos e inesperados. A questão central que sustenta a viabilidade da nossa permanência fora da Terra não é a distância ou a velocidade, mas a nossa dependência absoluta de um sistema que precisa ser perfeito, mas que é operado por humanos falíveis em ambientes hostis. O risco real não é uma explosão catastrófica, mas a erosão gradual dos sistemas de suporte à vida, que lentamente tornam o ambiente inabitável sem que a tripulação perceba até que seja tarde demais. O que acontece quando os sensores começam a apresentar falhas cumulativas, quando a manutenção exige peças que não podem ser substituídas e quando o próprio ar que circula pela nave começa a mudar de composição química? Para entender o verdadeiro desafio da ocupação espacial, precisamos olhar para os detalhes que raramente aparecem em simulações otimistas. A gestão de recursos em sistemas onde nada pode ser desperdiçado. Em uma estação espacial ou em uma nave de longa duração, o conceito de lixo não existe. Cada grama de material descartado é uma perda de massa que o sistema não pode repor. A água é filtrada, purificada e reciclada de forma exaustiva. O oxigênio é gerado a partir de processos químicos que dependem de eletricidade constante. Essa dependência cria uma vulnerabilidade sistêmica. Se uma estufa hidropônica falhar, se uma cultura de algas sofrer uma contaminação ou se um filtro de dióxido de carbono saturar, a margem de erro é quase inexistente. O primeiro grande obstáculo é a manutenção da química do ar. Em ambientes fechados, o acúmulo de traços de contaminantes, vapores de plásticos, produtos de limpeza e até o suor humano pode criar uma atmosfera tóxica. Na Terra, o planeta filtra esses poluentes naturalmente. No espaço, a responsabilidade é inteiramente das máquinas. Se o sistema de purificação opera com 99% de eficiência, 1% restante de impurezas se acumula dia após dia. Esse processo, chamado de fadiga de sistema, é um dos maiores medos dos engenheiros espaciais. Não é uma falha súbita, mas uma degradação lenta que altera a qualidade da vida a bordo, afetando o julgamento dos tripulantes antes mesmo que os alarmes disparem. Além da química, orasa o desafio da energia. A radiação solar é a fonte primária, mas ela é intermitente e exige grandes painéis que são extremamente vulneráveis a micrometeoritos. A energia necessária para manter os sistemas de suporte à vida, a iluminação artificial e o processamento de dados é imensa. Sem uma rede elétrica robusta e redundante, a nave torna-se uma caixa metálica fria e sem ar em questão de horas. O gerenciamento dessa energia é uma tarefa constante que consome a maior parte do tempo da tripulação. O que parece ser uma missão de exploração acaba se tornando um esforço contínuo de reparo e monitoramento de cabos, circuitos e baterias. A nutrição no espaço profundo é outro exemplo de uma fragilidade oculta. Cultivar plantas em microgravidade ou em ambientes de radiação intensa não é apenas uma questão de sementes e luz. É necessário gerenciar a microbiologia do solo, a pressão atmosférica
e a umidade de uma maneira que evite o crescimento de fungos ou bactérias patogênicas. Na Terra, o solo é um ecossistema vivo que se regula sozinho. Em uma nave, o solo é um substrato inerte que precisa ser monitorado para não se tornar um vetor de doenças. Se uma colheita falhar, a tripulação não pode simplesmente abrir uma janela ou pedir suprimentos. O impacto psicológico de ver a fonte de alimento definhar em um ambiente isolado é uma tensão que poucos estudos conseguem quantificar plenamente. A comunicação, ou a falta dela, amplifica todos esses problemas. À medida que nos afastamos da órbita terrestre, o atraso no sinal de rádio torna-se um abismo. Se um sistema crítico falha, a tripulação não pode esperar por orientações do controle da missão. Eles precisam ser autônomos, mas a autonomia em um sistema fechado é perigosa. A pressão de saber que a decisão errada pode significar a perda total da missão, sem possibilidade de resgate, cria um peso psicológico que altera a forma como as máquinas são operadas. O medo de cometer um erro pode levar à hesitação, e a hesitação no espaço é um risco tão grande quanto a falha de um motor. Um detalhe que muitas vezes é ignorado é o desgaste dos materiais. A radiação ionizante não afeta apenas o corpo humano. Ela degrada polímeros, enfraquece ligas metálicas e causa falhas em componentes eletrônicos sensíveis. Peças que na Terra durariam décadas podem apresentar falhas em poucos anos sob o bombardeio constante de partículas espaciais. A necessidade de fabricação aditiva ou impressão 3D de peças de reposição torna-se essencial. Mas, novamente, isso introduz uma nova dependência à matéria-prima. Sem um suprimento constante de filamentos ou pó metálico, a capacidade de reparo da nave diminui, criando um limite rígido para a vida útil da missão. O desafio de manter humanos vivos fora da Terra é, essencialmente, uma batalha contra a entropia. A tendência natural de qualquer sistema fechado é o caos. Máquinas quebram, o ar se torna tóxico, a comida perece e a energia se dissipa. Manter a ordem, a limpeza e o funcionamento técnico exige um gasto de energia humana e física que não deixa espaço para erros. A ideia de cidades espaciais ou colônias em Marte, embora visualmente fascinante, esconde a realidade de que cada habitante será, antes de tudo, um técnico de manutenção. A vida fora da Terra não é uma aventura de exploração contínua, mas uma vigília constante sobre indicadores em telas de computador. À medida que avançamos, a pergunta que permanece é até que ponto a nossa biologia pode ser integrada a esses sistemas. A dependência de máquinas para respirar, beber e comer cria uma simbiose forçada. Se a tecnologia falha, o humano falha. Essa vulnerabilidade não é apenas técnica, ela é existencial. Nós estamos construindo ambientes que exigem que nós mesmos nos transformemos em parte da infraestrutura. A sobrevivência no espaço não é apenas levar a Terra conosco, é aprender a viver como um componente de uma máquina maior que não tolera as nossas imperfeições naturais. A consequência de tudo isso é que a expansão humana para o espaço não será definida pelos lugares que alcançaremos, mas pela nossa capacidade de tolerar o isolamento e a dependência de sistemas fechados. Cada nova etapa dessa jornada exige que abramos mão de um pouco da nossa autonomia em troca da segurança que apenas uma máquina pode fornecer. E, ironicamente, é essa mesma máquina que nos mantém vivos que, ao falhar, nos coloca de volta na realidade implacável do vácuo. O maior desafio não é o espaço, é o que acontece dentro das paredes da nave quando o silêncio se torna o único companheiro da tripulação. Talvez o futuro da humanidade fora da Terra não seja o de conquistadores, mas o de guardiões de sistemas.
Um futuro onde a nossa maior realização não será o que construímos, mas o que conseguimos manter funcionando contra todas as probabilidades. A cada painel solar que capta energia e a cada filtro que purifica o ar, estamos redefinindo o que significa estar vivo em um universo que nunca foi desenhado para nos acolher. O sucesso não será marcado por uma bandeira plantada em um planeta distante, mas pela luz que continua acesa em uma janela de observação, no meio de um vazio onde, por todas as leis da física, nada deveria estar respirando.